Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos continuar o curso de programação e agora vamos falar de ponteiros. Ponteiro é um assunto bem complexo, mas que em algoritmo a gente não vai usar quase para nada. Só vai ter uma aplicação que é na próxima aula. Então por essa razão eu só vou apresentar mesmo o conceito de ponteiro. Vou mostrar como usar, vou dar até aqui alguns exemplos numa linguagem de programação de verdade, para vocês terem uma ideia assim mais prática do que a coisa é, mas a gente não vai aprofundar muito nesse tema, porque não é necessário. Então nessa aula vou só dar uma introdução a respeito do que são ponteiros. Você vai usar isso aqui de verdade quando você estiver lidando com uma linguagem de mais baixo nível, por exemplo C, C++ e linguagens desse tipo. Então, nós sabemos que as variáveis utilizadas pelo algoritmo são armazenadas em parte da memória, numa determinada parte da memória. E sabemos também que essas variáveis têm o identificador que permitem que elas sejam chamadas durante o algoritmo. Então, até agora o que a gente sabe uma variável tem o seu tipo de dado, que pode ser inteiro, pode ser um número real, pode ser uma string, pode ser um valor booleano ou pode ser um tipo personalizado, que a gente viu na aula passada. Tem também o seu identificador, ano de nascimento, por exemplo. Então é por esse identificador aqui que você vai chamar a variável, que você vai operar ela, tudo que a gente fez no decorrer do curso. Tem também o valor que essa variável recebe, por exemplo, 1999. Mas, claro, é o valor que a variável tem naquele momento, você pode somar, pode subtrair, mas pouco a gente falou a respeito da forma como a variável é armazenada na memória. E a gente não vai falar muito no decorrer desse curso, porque isso é uma coisa que diz muito respeito à linguagem que você está trabalhando. Então, dependendo da linguagem, dependendo de várias coisas, você tem uma certa forma de que há uma determinada variável, de determinado tipo, é armazenada na memória. O que interessa pra gente nesse momento é, a variável está em algum lugar da memória, e esse local é identificado por um endereço. O endereço pode ter literalmente qualquer forma de ser escrito. Pode ser escrito por 1, 2, 3, 4, pode ser escrito por um número hexadecimal, como é o meu caso aqui, entre várias outras. O que interessa pra gente é, tem um endereço. Esse endereço é como se fosse um CEP. Não importa como esse endereço está escrito, o que importa é, toda variável, quando é armazenada na memória, ela tem um endereço que é uma espécie de CEP. E é isso aí que vocês estão vendo aqui. Agora, o que é uma variável do tipo ponteiro? Como eu disse, ponteiro é um novo tipo de dado, e esse tipo de dado armazena não apenas o endereço de uma variável, mas sim a instrução para acessar determinado endereço. Então imagina, por exemplo, que nós temos uma casa e nós temos o CEP desta casa. O CEP dessa casa seria o endereço, e o ponteiro para essa casa seria o CEP e a instrução de como você faz para chegar no lugar onde esse CEP está inserido. Basicamente é o processo de você pegar esse CEP e jogar num GPS, por exemplo. O que você precisa saber é, a variável do tipo ponteiro não simplesmente armazena esse endereço aqui como sendo um texto qualquer, igual você armazenaria uma string do tipo batata, por exemplo. Não, você armazena isso aqui como sendo mesmo uma sequência de instruções para chegar ali no endereço em que esse valor numérico, valor de texto, aponta. E como que você faz esse tipo de declaração? Imagina o seguinte código. Até essa linha a gente não tem novidade nenhuma. Então declare ano de nascimento, integer. Logo nós estamos declarando uma variável chamada ano de nascimento que seja do tipo inteiro. E agora nós queremos criar uma variável que armazena endereços de outras variáveis que são do tipo inteiro. Para isso você coloca aqui o nome dessa variável. Eu recomendo você colocar um breve identificador nela para dizer que é uma variável do tipo ponteiro. Por exemplo, endereço ano de nascimento, PTR ano de nascimento. E também, além de um identificador que permita você, o programador que vai ler o código, identificar como um ponteiro, também um nome relativo ao endereço da variável que ela vai armazenar. Então, se ela vai armazenar a variável ano de nascimento, não faz sentido você colocar no nome endereço, por exemplo, idade. Porque, claro, ela não vai armazenar o endereço da variável idade, aí ela vai armazenar o endereço da variável ano de nascimento. E aí depois você coloca essa setinha para cima, desse jeito que você está vendo aí, e aí coloca o tipo de dado que ela vai armazenar, por exemplo, integer. Então, se o tipo de dado da variável é ponteiro para inteiro, a variável ponteiro para inteiro só pode armazenar dados do tipo inteiro, no caso, endereços de dados do tipo inteiro. Vamos dar aqui mais alguns exemplos, só para eu ter certeza que vocês pegaram esse assunto. Imagina que nós temos aqui a seguinte declaração, nome, string, deste jeito que vocês estão vendo. E aí eu faço a seguinte coisa, ptr nome, dois pontos, aí eu coloco a setinha para cima. Imagina que isso aqui é uma setinha para cima, porque eu não tenho setinha para cima aqui no teclado, e aí eu escrevo string.
Essa variável do nome que tem no identificador ptr nome permite armazenar endereços de variáveis do tipo string, conforme o tipo dela aqui está indicando. E aí como que você faz essa passagem do endereço? Com esta operação, perdão, coloquei aqui o botão errado, com essa operação que vocês estão vendo na tela. Então o nome da variável do tipo ponteiro para inteiro recebe esse e-comercial, depois o nome da variável em seguida. Neste caso, a variável endereço ano de nascimento recebe a sequência de instruções para acessar na memória o local da variável de nome ano de nascimento. E você faz isso com o e-comercial. Então esse e-comercial significa endereço na memória da variável tal. Vou dar aqui mais um exemplo com exatamente a mesma estrutura de nome que a gente fez anteriormente. Então eu posso fazer isso aqui, ptr underline nome recebe pelo operador de atribuição e nome, desse jeito aqui, e-comercial. Nesse caso, nós estamos atribuindo a variável chamada ponteiro nome, que é uma variável do tipo ponteiro para string, o endereço da variável nome, que é do tipo string também. O que eu não posso fazer seria, por exemplo, ptr nome recebe do mesmo jeito que está aí, endereço do ano de nascimento. Por que eu não posso fazer essa operação? Por que isso não é permitido? Porque quando você faz isso aqui, você vai estar atribuindo o endereço de uma variável inteira para uma variável do tipo ponteiro para string. Então aí a gente tem um problema. Você só pode atribuir, perdão pelo trem apitando aí no fundo, um endereço para uma variável do tipo ponteiro se ambas forem do mesmo tipo. Por exemplo, aqui ambas são do tipo inteiro, ou aqui ambas são do tipo string. Então aí talvez você se pergunte, tá, para que eu vou usar esse troço até agora? Na verdade, nessa aula você não vai usar para nada de novo do que você sabe fazer até agora e nem vai ter motivo para você usar. Mas na próxima aula a gente vai introduzir um conceito que precisa de ponteiro, que é a passagem de parâmetro por referência dentro da subrotina. Nessa próxima aula a gente vai, por razões que eu ainda vou explicar, mudar a convenção do ponteiro. Então o ponteiro não vai ser bem uma setinha para cima, mas não se preocupa com isso agora. Aqui tem um exemplo de como você faz, de como você usa esse tipo de ponteiro, caso você quisesse, por mais que não tem muito motivo para você fazer isso no meio do código. Então eu vou declarar uma variável chamada valor, que é uma variável do tipo inteiro, como vocês estão vendo aqui. Até agora não temos nenhuma novidade. Depois eu vou declarar uma variável chamada ptr valor, que é do tipo ponteiro para inteiro. Dá para você perceber que nós temos aqui a setinha para cima, indicando o tipo inteiro. Logo, a variável ptr valor consegue armazenar endereços de variáveis do tipo inteiro. E aí, eu vou atribuir à variável ptr valor o endereço da variável valor. O e-comercial aqui faz a passagem por endereço, e a palavra aqui valor corresponde, claro, ao endereço da variável valor. Então, o ponteiro ptr valor, a partir de agora, aponta diretamente para a variável de nome valor. E agora, qual que é o barato disso tudo? Você pode modificar a variável valor, de nome valor, por meio do ponteiro para ela. Como assim? Aqui, ao invés de você escrever valor, você vai escrever setinha para cima, ptr valor, recebe, por exemplo, um valor qualquer, 241. Então, você está colocando essa indicação aqui, que corresponde a este ponteiro aqui, que por sua vez está apontando para a variável valor. Então, quando eu faço isso aqui, na verdade, eu estou atribuindo 241 ao endereço que é apontado pela variável ptr valor. Ou seja, a própria variável valor. Logo, na escrita dos dados de saída, nós vamos ter, quando nós mandarmos escrever a própria variável valor, nós vamos ter o resultado de 241. Então, o uso de ponteiro permite você alterar, digamos assim, de uma forma indireta, outra variável, desse jeito que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou agora apresentar uma outra coisa que tem muito mais utilidade numa linguagem de programação de verdade, porque tem um jeito muito mais simples de fazer a mesma coisa, mas é importante vocês saberem. Considere agora o seguinte código: nós temos um arranjo de uma dimensão, como vocês já estudaram há 2 aulas atrás, que é declarado desta forma aqui, arranjo 4 do tipo inteiro. Então é um arranjo que tem 4 unidades e ele é um arranjo de inteiros, perdão pela dislexia. E nós criamos o endereço da variável arranjo 2, ou seja, da variável de índice 2 dentro do arranjo. A variável de índice 2, como você viu na outra aula, corresponde ao terceiro elemento do arranjo. Só para recordar, índice 0, índice 1, índice 2. Então, índice 2, terceiro elemento do arranjo. Uma possibilidade para a gente obter esse endereço é endereço arranjo. Então, endereço arranjo é uma variável do tipo ponteiro para inteiro, porque é do tipo inteiro, recebe endereço do arranjo 0, então no primeiro elemento do arranjo, mais 2, somando 2. E a segunda possibilidade é a variável endereço do arranjo, que é do tipo ponteiro, recebe e-comercial, então endereço da própria posição, arranjo 2. Claro que fazer isso aqui é uma coisa muito mais intuitiva, funciona muito melhor, mas você vai ver depois lá, quando você for estudar uma linguagem de programação de verdade,
que aí às vezes você tem que saber essa coisinha aqui para trabalhar lá na frente, então achei melhor já colocar isso agora para não deixar nenhuma margem de dúvida no futuro. Então sempre lembrem disso. Quando você está lidando com arranjo, você pode muito bem fazer o endereço do primeiro elemento do arranjo somado do índice que você quer especificado. Ou então nada te impede de fazer e-comercial arranjo colchete 1 mais 1, porque você vai estar pegando o endereço do segundo elemento do arranjo e somando com 1, portanto chegando aí ao terceiro elemento do arranjo. E agora eu vou abrir uma linguagem de programação de verdade, como eu disse, que é a linguagem C++. C++ é a linguagem C com orientação a objetos. E o que eu vou fazer aqui não usa orientação a objetos, então você pode compilar isso em C com algumas diferenças aqui no Cout, você não vai usar o namespace std, mas cara, não preocupa em aprender a sintaxe da linguagem C++, porque isso aí vai ficar num curso de C. O que importa é você entender o que eu estou fazendo e não é muito difícil. Int variável é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, variável, integer lá em algoritmo. Aqui, claro, a gente está lidando com uma sintaxe da linguagem C++, então não tem. Portanto, int variável, declara uma variável do tipo inteiro. Depois, variável recebe 49. E aí, este código aqui imprime pra gente qual que é o valor da variável, então qual que é o valor que ela possui, no caso é 49, e depois ela informa também o seu endereço. Vamos ver como que isso fica quando eu compilo. O valor da variável é 49 e o seu endereço é 0x61ff1c. Isso aqui está em hexadecimal, cara, não se preocupa em entender por que 0x61ff1c, simplesmente entende que isso é como se fosse o CEP, o lugar em que essa variável está armazenada lá na memória. E o mais legal aqui é que eu posso fazer alteração do tipo ponteiro. Vou então criar aqui uma nova variável. Vou colocar aqui int, aí vou colocar um asterisco ptr variável. O que isso aqui faz? Isso aqui cria uma variável de nome ptr variável que seja do tipo ponteiro para inteiro. Aí logo em seguida eu vou fazer isso aqui, ptr underline variável. Isso aqui vai receber o endereço da variável de nome variável. Então, exatamente aquela mesma operação de atribuição. Na verdade, isso aqui está igualzinho. A única coisa que muda é que no pseudocódigo nós usamos o sinal de atribuição, setinha para a esquerda. Agora, nós vamos usar o sinal de igual. E aí, eu vou fazer aquela mesma operação. Vou colocar aqui o asterisco, ptr variável, recebe 3, por exemplo. Ponto e vírgula em tudo. Vamos ver agora se ele vai corrigir o valor da variável para 3. Vou mandar compilar. E está aqui o resultado. Ele mudou o valor da variável para 3. Talvez você tenha notado que o endereço da variável também mudou. Estava ff1c, eu acho, agora passou para ff18. Isso é outra coisa que depende, aí tem muito mais a ver com a forma como a linguagem C++ está relacionando aí com o processador, com a memória, com todo esse processo. Por enquanto, não preocupa, pensa na questão do CEP. Isso aqui indica o CEP em que a variável está armazenada na memória. Até porque a gente fez uma outra compilação, então nisso, perfeitamente possível que o local em que cada variável está armazenado lá na memória tenha mudado. E agora eu apaguei um código enorme aí que estava como comentário e eu tenho um outro código. Nesse código aqui eu declaro um arranjo de inteiros que tem tamanho 4 e aí eu defino valores para o primeiro elemento do arranjo, o segundo elemento do arranjo, o terceiro elemento do arranjo, o quarto elemento do arranjo. Mesma coisa que a gente estudou até agora. Logo em seguida eu vou fazer aqui algumas operações para a gente comparar cada um dos resultados. Eu vou compilar aqui o código para você ver, porque o código em si, cru, não importa muito. O que mais interessa para a gente é o resultado de compilação. Então é o seguinte, a operação e-comercial arranjo retorna o endereço do primeiro elemento do arranjo, que é 0x61ff4. E logo, a operação e-comercial arranjo 0 retorna exatamente a mesma coisa, 0x61ff4. Nota que o endereço da variável que chamava variável mudou mais uma vez, porque todas aquelas razões que eu expliquei até agora. A operação e-comercial arranjo 1 retorna o endereço do segundo elemento do arranjo, que é 0x61FE-F8. Logo, a operação e-comercial arranjo 0 mais 1 também vai retornar a mesma coisa, como você pode perceber. Da mesma forma, a operação e-comercial arranjo 3 retorna 0x61F00, que é exatamente a mesma coisa que a gente fizer arranjo e-comercial 0 mais 3, como você pode ver. E eu posso ainda fazer a mesma coisa, e-comercial arranjo 1 mais 2, vai retornar o mesmo endereço, 0x61ff00, desse jeito. Por fim, eu simplesmente imprimi o identificador, o valor de cada elemento do arranjo ao lado dos seus endereços de memória, 020f4, f8, fc
e 00, como vocês estão percebendo aqui. Só uma última coisa que é mais curiosidade, eu fiz isso com o laço for. Você pode verificar o laço for aqui, e ele é bem semelhante ao laço for que a gente fazia lá no nosso pseudocódigo. Então eu declaro aqui, já declaro no próprio laço uma variável de controle i, o valor inicial da variável é 0, e ele vai seguir o laço até que i seja menor ou igual a 3. E depois ele vai somar aqui i++ em cada um dos processos. I++ é aquele operador de incremento que a gente quase não usou no decorrer do curso, que simplesmente soma um valor a mais. Ele imprime aqui o identificador, o elemento i do arranjo e um endereço do elemento i do arranjo. Esse foi o vídeo, valeu para você que assistiu, se inscreva no canal e em breve a gente se vê. Falou!